Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal. Esse canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. E está crescendo porque a gente tem um quadro que é o Papo Espiritualista. E eu tenho uma querida que foi difícil de eu conseguir essa entrevista, a Cris Member. Ela é benzedeira, ela trabalha com ancestralidade, ela tem um programa na Rádio Mundial, ela é uma das pessoas mais queridas, conhecidas do Brasil. Ela é puro amor e eu tenho a honra de entrevistar a Cris. Tudo bom, Cris? Oi, Mônica, que prazer enorme estar aqui com você e com toda a sua audiência. É um prazer imenso, mas sabe que quando é bem difícil, parece que fica melhor, né? É Então, verdade. delícia estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Ô, Cris, o intuito da gente fazer esse papo espiritualista, né, é basicamente conhecer os professores da Casa do Espiritualista na qual você faz parte, e inclusive os seus cursos sempre lotados, e é motivo de muito orgulho aqui da Casa do Espiritualista. A primeira pergunta que eu faria para você, eu te conhecendo, é: como é que uma pessoa tem o interesse em fazer benzimento? Quando é que isso começou? Conta para gente. Bom, isso começou desde os meus, eu bem pequenininha, né, Mônica? Já com Uhum, 4 anos de idade, já dando aquele trabalho para a família, né, para os pais, pela espiritualidade, pela paranormalidade e também a mediunidade. E eu com avós benzedeiras, bisavós benzedeiras, e comecei a benzer desde os meus 7 anos de idade, eu já estava benzendo. E o benzimento, ele é um sincretismo. Então, a gente tem aí a união daquilo que, na verdade, formou esse Brasil de hoje. Então, o benzimento é um resgate. A gente traz aí toda uma cultura do índio, a gente traz uhum, uma cultura da África, e a gente traz também duas culturas que é da benzedeira, né, a católica portuguesa, mas também os ciganos quando chegaram junto com os portugueses aqui no Brasil. uhum. Então, esse sincretismo é que acaba encantando e fazendo esse caminho aí do resgate, parece que é muito simples mostrar para as pessoas que é cutucar, né? É ativar aquilo que ela já tem no seu DNA. Uhum, Então, de uma forma assim bem resumida, o benzimento e essa cultura vem das nossas próprias raízes, porque nós, principalmente as mulheres, né? Nós uhum, mulheres já trazemos isso desde lá de trás, né? Desde muitos e muitos séculos atrás. uhum. Então é isso. Ô, Cris, por exemplo, você comentou que você começou com 7 anos de idade, que você tem avó benzedeira, bisavó benzedeira, e você faz os cursos na Casa do Espiritualista. Você acha que todo mundo, então, tem o dom ou a arte do benzimento? Você acha que o brasileiro tem? Você consegue fazer isso também com europeus ou você acha que no Brasil é mais rico? Então, a primeira pergunta: você acha que todo mundo pode aprender a benzer? Absolutamente todo mundo, inclusive os meninos, os homens, porque eles também trazem a raiz das benzedeiras, eles também têm aí uma linhagem, principalmente daquelas que ele nasceu, né? Então, a Uhum, mãe, a avó, bisavó. E claro que as mulheres, elas são mais sensíveis para esse tipo de coisa, e elas também trazendo lá de trás todas as suas raízes. O brasileiro é fácil, mas o europeu também, tanto é, Mônica, que uhum, nós temos aí na Casa do Espiritualista muitas pessoas que moram fora e uhum, que são portugueses, inclusive, e Portugal a gente sabe que é um país fechado para as novidades e a gente está conseguindo ampliar o nosso leque
e está surgindo muito efeito dos portugueses. A gente escuta muito italiano também, que também é um país bem fechado, né, Uhum. católico, aquela coisa do Vaticano, mas todos nós trazemos a benzedura, porque essa benzedura são as nossas raízes. Basta você ser mulher, que você mexe com uma planta, que você faz um chazinho de camomila. E eu até brinco muito, né? Que quantas de nós fomos queimadas na fogueira por um simples chazinho de camomila, né? Uhum. Vai tudo para a Uhum. fogueira por causa da camomila. Aquilo que até o bebê, né? Toma, eu acabo indicando muito, inclusive, o banho, né, com camomila, mas muito fácil despertar. Uhum. Eu penso isso. A gente tem muitas ferramentas, a gente tem argumento para isso. A Sim. gente não traz aqui na casa do espiritualista alguma coisa aventureira. A gente traz, de fato, as raízes muito sólidas dessa nossa história de benzedura. Uhum. Muito bom. Ô, Cris, você comentou dos portugueses, comentou dos italianos, dos brasileiros de modo geral, e assim, eu acho que a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? O que leva uma pessoa a receber o benzimento? Como é que ela sabe que ela precisa do benzimento? Não aquele benzimento do que nem vou benzer minha neta Sofia, né? É uma bênção de uma avó. Mas quais são os tipos de pessoas que aparecem na Terra do Bugio? Falei certo? Sim, sim, certo. Quais são as pessoas quem são essas pessoas que te procuram? O que elas querem curar? Ou qual que é o maior problema que elas levam até você? Sabe, Mônica, eu estava pensando muito sobre tudo isso. Inclusive, há pouco tempo eu venho pensando, né? Como que a gente chega, como que a coisa pega, né? Inclusive. E aqui a gente tem, além de ter tudo, a gente tem muito, que foi todo o meu início, quando a pessoa já passou por vários lugares e passa por aqui, passa por ali, aí não dá jeito, aí dizem para ela, olha, então agora chegou a hora de você ir para a benzedeira. Então, quando chega na benzedeira, é o caco, né? Já está naquele ponto e estourou o negócio. E muitos buscavam, então, essa linha final, né? Busca a benzedeira e cadê a benzedeira? Uhum. E aonde está essa benzedeira? Que as benzedeiras, o benzedor sumiu, né? E vocês vão ver que eu vou falar muito da benzedeira, tá? Peço até Uhum. desculpas para aquela audiência masculina, mas considerem-se atingidos por isso também, né? O benzedor. Aham. Mas, e cadê essa benzedeira? As benzedeiras subiram. Então, quem chega na terra do bugio chega ou porque está muito mal, é a grande maioria, e de várias questões físicas, mentais e espirituais, né? Porque a gente enxerga essa pessoa de uma forma muito holística e que, na verdade, é de uma forma natural, né? Holística quer dizer natural no sentido de você ver o ser como um todo. Ele é um único Uhum. ser ali completo. E também, além de chegar aqui já no último ponto, né, último momento aí para curar alguma doença, porque também relembra a infância. Então, a gente tem hoje muitas velhinhas e velhinhas, pessoas dessa idade, né, dos grandes sábios, que são os mais velhos, que trazem toda uma história aí de vida, de sabedoria, que vem por doença, mas vem porque junta a necessidade com a infância. Ainda mais Uhum. num sítio, né, na mata, então remete à infância de fato, né? E hoje Você, a gente. nossa, Ah, diga, desculpa, não. perdão. Não. É que eu estava lembrando exatamente sobre isso, Cris, porque eu lembro que antes de eu te conhecer, e as pessoas falavam assim: olha, Mônica, eu já estou tão desesperada que eu acho que a única coisa que vai resolver minha vida é alguém me benzer. Você conhece uma benzedeira?
E a gente tem a ideia, eu tinha antes de te conhecer, daquela senhorinha, né, com lenço na cabeça, né, com seus 90 e tantos anos e difícil de encontrar. E eu lembro que era uma coisa que eu ficava devendo pro meu cliente de mapa astral, porque eu não tinha uma resposta. E quando eu te conheci, me deparei com uma mulher jovem, né, acompanhada pelo marido, atendendo acho que mais de 1000 pessoas no final de semana, não é, Cris? E eu falei: "Meu Deus, ela Sim. existe, uma benzedeira aqui". Eu fiquei, assim, muito contente de você estar com a gente na casa do espiritualista, e mais ainda o que me chamou a atenção no seu trabalho, foi o fato de você, criar novas benzedeiras, né, então as pessoas têm que ter esse esse orgulho. Você sabe a origem da palavra benzer ou você tem isso mais ou É bem menos? dizer, vem do latim, né? Uhum. Então, essa palavra quer dizer bem dizer, querer o bem, Ai, que lindo. abençoar. É isso, isso é o benzimento. E E Cris, a gente está com um delayzinho, né, por isso que às vezes eu acabo te interrompendo. E deixa eu te perguntar, o que que você usa para fazer os benzimentos? Quais são as ervas que gente, toda vez eu sempre falo isso, ela parece com uma mochila nos eventos, nas costas, cheio de planta. Ela parece o deus Ossan, assim, eu acho incrível aquilo. Quais são as ervas que a pessoa tendo em casa, ela consegue benzer? então, primeiro que eu chamo até essa audiência toda nossa aí escutando essa nossa boa prosa, né? Esse papo bom. Que é muito importante a gente retomar um pouquinho as nossas raízes e lembrar que as ervas existem até antes das religiões, né? Então, você que está aí escutando, não associar a erva com as religiões afro, de Uhum, descendência afro, porque além delas usarem, com certeza, mas eu sempre falo que depois os minerais vieram os vegetais, né? Então as uhum, ervas estão aí para todos nós e nenhuma religião é dona da erva, a erva é nossa, né? A natureza a gente tem que cuidar e usar aquilo que é simples. O mais simples é o que cura. E se a gente for retomar um pouquinho a base dos nossos medicamentos de laboratório, são as ervas. uhum. Então, o que que a gente usa? É claro que dependendo do módulo, né, Mônica? Então, É, o módulo 1, eu falo mais ou menos de umas 11, 12 ervas, depois eu ainda vou falar de outras ervas no módulo 2, e depois no módulo 3 ainda outras e garrafadas e tudo mais. Mas a gente usa, eu vou falar das mais simples. simples, e eu sempre busco ervas que a gente pode achar. Porque Aham, também não adianta a gente ensinar sobre alguma coisa que o cara tem que ir lá para Manaus, né? aham. Em Amapá. Então, vou falar de coisas mais simples. Mas manjericão é algo que não pode faltar, né? Manjericão, na minha opinião e pela experiência que eu tenho, é uma erva coringa, ela traz esse equilíbrio para nós. E claro que se nós temos equilíbrio, nós já estamos assim com vários passos lá na frente, porque o que falta de fato para nós é equilíbrio. E a falta de equilíbrio traz as doenças, Sim. traz a instabilidade mental, traz ansiedade. Eu vejo muitos jovens com depressão, e a falta de equilíbrio, não equilíbrio, também acaba expondo a nossa vida para a questão espiritual, né? Eu estava até pensando de obsessores e tudo mais, porque eu sou procurada, inclusive, para isso. Uhum. Então, eu não sei se vai lá para trás, pelas vezes que eu fui exorcizada, né? E não levem a mal quando eu conto isso, porque as pessoas naquela época, a espiritualidade era vista de uma forma meio estranha. Apesar de eu ter os pais muito abertos, graças a Deus. Mas voltando para essa questão das ervas, quanto mais equilíbrio nós temos, mais a gente está protegido dos bombardeios externos da vida, que vida é isso, né? São as caminhadas. Mas aí a gente tem no módulo 1 alecrim, hortelã, boldo,
eucalipto, a gente tem algumas coisas. Eu gosto muito de benzer com a espada de São Jorge, Uhum, né? E no módulo 1 eu falo da São Jorge e da Santa Bárbara também. Enfim, são algumas ervas. uhum. Então, eu tenho uma dúvida, até vou Sim, aproveitar. Por exemplo, você também acha, creio que sim, que o fato de eu ter o alecrim plantado, a espada de São Jorge, o manjericão que você adora usar, isso também ele cria aquela energia de proteção na sua casa. sim. A espada de São Jorge, sim. Eu acredito que o alecrim, porque ele acaba levando, né, a nossa energia para algo mais espiritual, traz uma alegria, e quando a gente está alegre, a gente está mais protegido. Quanto mais alegria nós temos no coração, mais proteção nós temos. Escutem isso. Quanto mais triste você está, mais exposto a doenças, a pensamentos repetitivos, a medos e a espiritualidade que acaba os maus espíritos achando uma brecha, né, para entrar. Mas eu não posso deixar de falar da nossa querida Arruda. Quando a gente fala de Arruda, a gente fala de benzedeira, né? Está muito associado ao ramo de Arruda. E uma das ervas que a gente costuma plantar no interior, inclusive, eu moro no meio do mato, é a arruda em volta da casa. Porque além dela proteger contra as energias, e eu vejo a quantidade, a gente tem muita arruda aqui, porque a gente usa na benzedura. Mas uma delas, no dia do benzimento, vai dar aquela murchada. Mas ela também acaba protegendo das cobras, né? Então, a gente tem princípios aí de cura, mas a gente também tem princípios que a gente conhece muito na roça. Porque é na roça, é no mato que a gente encontra uma sabedoria de raiz. A gente encontra os índios aí que sabem, a gente encontra esse povo da roça muito simples, mas de uma sabedoria enorme. E eu tive essa oportunidade de aprender com gente da roça, como também nas minhas caminhadas aí, passando por tribos, várias tribos do Brasil, mas também do mundo, que isso é importante. Conhecimento. Nossa, te ouvir falar é um bálsamo. Ô, Cris, fala um pouquinho da Terra do Bugio, fala dos seus atendimentos. Se eu não me engano, todo domingo ou não? Não, é, eu me organizo, é claro, né, pessoal, que benzedeira de verdade, ela tá disponível quando o caso é muito sério. Uhum, Então eu já atendi muitas vezes às 3 da manhã, 1 da manhã de pijama, você sai da uhum, cama para atender. Mas aí é uma questão de doença, vida ou morte. Principalmente quando a pessoa é muito velhinha, ou quando é criancinha, bebezinho, né? Que não dá para esperar o dia seguinte. Bebê a gente não espera o dia seguinte também, uhum, né? São seres que a aura ainda é muito sensível, né? As coisas estão muito sensíveis ainda, e a pessoa mais velha de novo, né? uhum. Sensível. Mas eu tive que organizar, Mônica, porque era gente aparecendo o dia inteiro, o tempo todo, para coisas que não são tão importantes, que dá para Uhum, esperar, né? uhum, Dá para esperar. Tem doença que dá para esperar. Se você esperou já 2 meses e não fez nada, 3 meses é. não fez nada, dá para esperar, né? Então, hoje a gente abre a nossa porteira todo o primeiro domingo do mês, né? E de Uhum. fato a gente abre e está organizado para receber essa quantidade enorme de pessoas. E a partir das 7 horas a gente começa a distribuição das senhas. Mas Uhum. tem senhas para todo mundo que entra vai ser benzido. Nossa, que linda. Inclusive o meu filho com a minha nora, eles estiveram aí. Gente, é assim de gente, todo mundo querendo ser benzido. E você tem uma equipe grande que faz o benzimento com você, né, Cris?
Olha, Mônica, eu comecei sozinha, né? É como Aham. a gente começa mesmo, sozinho, e trazendo esse conhecimento, mas de fato eu tive que me organizar. E como eu sempre digo, que eu sou uma benzedeira contemporânea, porque você que está aqui com a gente, você não precisa ser aquela velhinha bonitinha, fofa, você pode ser a pessoa que sai para trabalhar, que paga a Sim. conta, né? Então você também pode ser um benzedor, uma benzedeira contemporânea. Mas eu cheguei uma hora que eu tive que trazer um pouco do meu conhecimento como executiva, que eu fui por anos, né? Benzedeira, mas executiva também. E Aham. tive que organizar a Terra do Bugio, porque já não dava mais. Eu passava o dia inteiro e mais a entrada da noite benzendo, e eu falei, eu vou morrer. Se eu me organizo, e aí eu fui colocando mais pessoas, meu companheiro se tornou um excelente benzedor, Que e bacana. todos os meus alunos que vão aprendendo, e a partir do segundo módulo, ele vem fazer um estágio comigo. Por Uhum. isso que quem mora no Brasil, e a gente tem alunos, inclusive, da Casa do Espiritualista que saiu, pegou avião de outro estado para fazer o estágio com a gente Verdade. aqui. Uhum. Porque é a única jornada, né, que a gente dá a possibilidade aí de estágio. Mas hoje a gente tem uma corrente de 20, 22, 23 benzedeiros, então é uma gira de benzedeiros. A gente fala de gira de Umbanda, gira daquilo. Hoje existe no Brasil uma gira de benzedeiros e benzedeiras na Terra do Bugio. Uhum. E também os nossos queridos voluntários, os benzedeiros são voluntários, e os nossos queridos voluntários que cuidam de tudo que funciona aqui, desde recepção, Uhum. cadastro das pessoas. Eu hoje sei de onde as pessoas estão vindo, qual é a cidade, como ficou sabendo. Então, é bem organizado. Nossa, que bárbaro, né? Tem toda essa equipe, ela funciona, né? Fico feliz, porque sozinha você não dá conta. Quantas pessoas no primeiro domingo de cada mês? Umas 1.000 pessoas você atende, não? Não, não, eu não conseguiria atender 1.000 pessoas por dia, mesmo com esse grupo todo. Mas Tá. a gente tem umas 400, que aí por Nossa. mês a gente vai passar de 2.000 pessoas, e fora que toda segunda-feira nós temos o benzimento à Uhum. distância, que aí sim, por segunda-feira, nós temos mais ou menos uns 3.000 pedidos de benzimento à distância. Aí Incrível. sim, toda segunda-feira. E Cris, qual foi o caso mais, você sabe, a pessoa chegou lá em lamentável estado. Assim, ela chegou É. do outro lado já. E com benzimento foi curado. Assim, teve um caso que você lembra, É. Mônica, aconteceu e eu fiquei abismada. Aconteceu algum caso? Qual foi o mais grave que você recebeu? Olha, a gente tem, não tem só um. É incrível como a gente tem vários. Porque é isso, quando chega aqui, parece que já está naquele. A gente fala aqui no interior, bico do corvo, né? Já Aham. está no bico do corvo. Então, a gente tem alguns. Mas eu estou lembrando agora de casos de erisipela, Uhum. porque aí pega a fama, né? Vai lá Aham. na crise de enzedeira, que o caso da erisipela, osso, então a gente recebe muito aqui pessoas num estado de erisipela e problemas de pele que já está no osso mesmo, Uhum. e chegando a ponto de o médico avisou que vai amputar. Nossa. Então, a gente tem casos assim. Tanto é que eu vou abrir uma aspas, que já que eu sou benzedeira de ancestralidade, mas eu sou uma benzedeira contemporânea, nós criamos um drive-thru aqui. Que Por bonitinho. quê? Porque a pessoa sai da cama para entrar dentro do carro, ela não consegue andar, ela sai da Uhum. cama para o carro. E aí a gente tem um local que os carros vão passando e eu vou benzendo e a pessoa volta para a cama, enfim, porque não anda mais. Aham. Esses são casos bem, bem sérios.
E também a gente tem casos muito sérios de obsessores. Uhum, A gente tem muitos casos sérios espirituais. uhum, Como eu já faço desobsessão há muito tempo, e vale lembrar, né, gente, que aqui é benzimento que não é incorporação, é benzimento mesmo. Você tem os seus mentores, você tem aquele que você acredita, você tem a luz com você, mas você não incorpora, né? E a gente teve vários casos e tem de obsessores muito, muito sérios, onde a pessoa já chega aqui carregada porque ela não come mais, ela não se alimenta mais, e ela chega a ter distúrbios assim. Me lembro de uma menina agora, e ela, casada com filhos, ela tentou matar a família inteira já, na época, né? uhum, E como a gente tem essa experiência, eu trago essa experiência, a gente também consegue saber se é obsessor de fato, porque eu sou muito pé no chão. Eu vou ver uhum, todas as alternativas com o pé no chão. É isso, não é? É aquilo, não é? Enfim, é um problema psicológico que precisa de um tratamento aí com o médico e tudo mais, porque aqui a gente não pede para não ir no médico, é para acompanhar junto. Então, o meu pé é bem pé no chão. Quando eu tento tudo, já vi tudo, já investiguei tudo, aí a gente vai para uma outra questão mais espiritual. Mas desobsessão, a gente tem vários casos, como a gente tem casos também de pessoas que estão com problemas psicológicos, que não é espiritual, uhum. tá, pessoal? Não é espiritual, é cabeça mesmo. E a gente também tem alguns casos que a pessoa está tentando chamar atenção, está sofrendo um abandono de alguma forma. Então, existe uma representação também daquilo. Então, trabalhar com desobsessão tem que ter experiência, né? Então, tem casos muito sérios que dão certo, graças a Deus. Nossa, que bárbaro. Cris, pensei em fazer uma última pergunta. Qual foi o lugar mais inusitado que você foi chamada para fazer um benzimento? Já aconteceu de você ir no lugar, você fala, gente, é incrível estar nesse lugar. Aconteceu já alguma coisa assim, não? Olha, já aconteceu porque eu também, Mônica, faço um trabalho, aí é trabalho, tá? De limpeza astral, limpeza Tá. energética nas casas e nas empresas e nas indústrias. Eu tenho muito cliente meu, Barueri, Alphaville, Osasco, tal, que são indústrias, né? E você faz o benzimento. E eu faço a limpeza energética da fábrica. Uhum, Eu equilibro a energia do lugar. Então, normalmente, quando está tendo muito acidente em linha de produção, né? Quando as pessoas uhum, estão desatentas por algum motivo, enfim. E eu, em casas, eu faço muito esse trabalho. Um uhum. trabalho profissional, quero dizer, né? Porque eu ganho para isso. Uhum. Então, ó, E deixa eu até vou aproveitar que é, você está falando sobre isso, Cris, assim, não te cortando, mas já te cortando. Ou seja, se você está na tua fábrica, na tua empresa e tem muita coisa quebrando, ou mesmo na tua casa, que você acabou de comprar uma casa, você comprou os objetos que estão sendo quebrados, você acha que, quer dizer, esse campo ele precisa ser fechado através de uma limpeza, então, né? porque às vezes não é um objeto, às vezes você está mudando para uma casa nova que você não sabe o que aconteceu na casa, que inclusive eu falo isso no módulo 2 do nosso Hum, curso, Mônica, porque aham, no 2 eu entro mais nessa questão mais pesada, né? uhum, Então, às vezes é memória de parede, às vezes foi construído numa situação complicada, famílias que moraram nessa casa e você não sabe quem morou antes de você. Então, esse tipo de coisa acontece. Às vezes a sua uhum, própria família, uma casa que você mora, que é de família, mas muita coisa aconteceu há 100 anos atrás, 150 anos atrás, a gente não sabe. Então, eu sou chamada exatamente para isso. E uma questão inusitada, que já aconteceu mais de uma vez, mas eu me lembro de uma casa
na cidade de São Paulo, tem muito cliente em São Paulo, Alto de Pinheiros, aquela região, Uhum. e todas as religiões, viu, gente? Porque eu já estou chamada muito por judeu, eu chego lá e Aham. eu vejo, é judeu, tem um monte de religião que chama. E essa casa, uma casa muito, muito, muito grande, muito antiga, na região de Gianópolis, inclusive, e é onde eles davam festas há anos lá atrás, né? A gente está falando de dois Uhum. séculos atrás. E o último andar eram festas. E eu sempre começo de cima da casa e vou trazendo e vou trazendo. Eu nunca vou só, sempre alguém que está me ajudando, mas vou trazendo tudo aquilo e vou descendo e tal. Ali sim eu vi é, filme de terror, poltergeist. Essa é a palavra que eu quero usar. Poltergeist, energia, né? Em Uhum. inglês, poltergeist, aonde se eu conto, às vezes as pessoas não acreditam, Mônica, mas de cadeira se movimentar, energias assim muito malucas, né? Que era um lugar de baile, era um lugar onde as coisas eram, os negócios aconteciam aí, né? As negociações, negociatas, vai saber o que não acontecia ali, né? Enfim, mas de móveis, assim, cadeiras, correr. E inusitado ainda, né? Sempre tem alguma coisa que eu falo, pode piorar, né? A Uhum. minha assistente, que naquela época, isso há anos atrás eu levei, ela correu. Eu falei, mulher do céu, e agora? Que assistente é essa que eu trouxe? Só sei que então isso foi inusitado e para mim tudo bem. E lá sozinha estava eu e toda a espiritualidade daquele lugar. Mas é Nossa, isso. muito bacana, muito bacana. Cris, nós vamos encerrando então essa entrevista linda, lembrando que a Cris, quais são os dias que você está na Rádio Mundial, Cris? Então, meu programa, que se chama Dicas da Benzedeira, todo sábado às 11 horas da manhã. Todo sábado às 11 horas. E eu confesso, Mônica, que eu adoraria uma entrevista com você na rádio. Nossa, que linda, uma honra. Eu vou. Me aguarde que eu estarei aí com você, então, para a gente fazer uma entrevista. A Rádio Mundial é uma rádio muito querida, eles me receberam muito bem quando eu estive aí. Por E, anos. nossa, sim, maravilhosa. E, Cris, lembrando, né, pessoal, que a Cris faz os cursos na Casa do Espiritualista. Quer conhecer o trabalho da Cris? www.casadoespiritualista.com.br. Você vai encontrar o módulo 1, o 2 e o 3. E caso você precise fazer uma visita na Terra do Bugio, como é que ela faz, Cris? Que é no De primeiro domingo de cada mês, a cada partir mês, das 7 da manhã. Como 7 é que da ela manhã, é consegue só você colocar. a- No Google Maps, Mônica, no Google Maps, coloca lá, Google Maps, Terra do Terra do Bugio? Bugio, ou se não, no Instagram, acompanha Uhum. Benzer Bem Ser, tudo junto, que ali você diariamente tem uma boa dica, tá? E aproveitando, Casa do Espiritualista, pessoal, os cursos de benzimento, ancestralidade e proteção, nós temos o benzimento para bebês recém-nascidos e benzimento com bebê na barriga, porque na Ah, que lindo. barriga ele está nascido já, né? Ele Uhum. está Sim. vivo. A gente tem também taças sagradas, aonde a gente mostra um olhar do Santo Grau, mas de fato, né? A energia do grau que é receber a luz lá de cima. E agora lançando que vocês vão amar o curso de magia cigana. Então vem com a Nossa, gente. que legal! Tanta coisa boa, Cris. Muito bom, meu amor. Então, olha, a gente vai. Olha, nossa, ficaria 2, 3 dias conversando com você, perguntando tudo. Você já escreveu um livro, Cris? Não, mas já me perguntaram tantas vezes se eu já escrevi um livro, e eu tenho tanta informação para escrever um livro. Vamos pensar fazer essa elaboração. Eu vou ver se eu tenho as pessoas certas para te ajudar, porque você não tem tempo. Mas eu tenho pessoas que podem te ajudar no corpo e Delícia. depois você não vai conseguir, você não tem tempo. Tá Vou bom? amar. Cris, querida, eu vou me despedindo aqui com meu coração repleto de amor por você. Eu te amo, minha irmã. Eu te acho incrível. Você é uma mulher
para mim é a mulher do ano, uma mulher espetacular. Para mim, olha, o Globo Repórter tinha que te pesquisar, Fantástico tinha que ver todo o seu trabalho, e você, para mim, tem um reconhecimento mundial do teu trabalho que é absolutamente fabuloso. Cris, amo você, a gente te ama. Gratidão por tudo, minha querida benzedeira. A gente vai encerrando, então, o Papo do Espiritualista. Gratidão, Cris. Amo Gratidão. Um todos beijo. vocês. Te amo. A Amo gente sua ama você família. muito. Gratidão, amor. Um beijo. Tchau, pessoal. Até o próximo Papo Espiritualista aqui. Namastê.